Menina humilde transforma a vida de filho de milionário em 3 dias emocionantes. Maria, uma jovem de apenas 18 anos, empacotava suas delícias de coco e brigadeiro enquanto o sol rompia as nuvens sobre a periferia de São Paulo. O cheiro doce misturado com o ar quente do domingo criava uma atmosfera vibrante na feira. Ao lado dela, sua avó, uma mulher forte com as marcas da vida desenhadas em seus rostos, trabalhava com a mesma garra e dignidade que sempre ensinara à neta. Maria sempre acreditou que dignidade e honestidade eram tudo o que realmente importava. Mesmo com as dificuldades, seu sonho pulsava dentro dela: estudar, mudar de vida e trazer dignidade àquelas que amava. Foi em meio a risadas e conversas animadas que tudo mudou. Ao se inclinar para atender um cliente, um de seus caixas despencou, espalhando doces pelo chão e criando um pequeno caos ao redor. Ao se abaixar para pegar as guloseimas, esbarrou em Pedro, um jovem de 19 anos que olhava tudo com um semblante entediado. Filho de um dos empresários mais ricos da cidade, Pedro estava farto do glamour e pressão familiar. O choque entre eles foi instantâneo e uma risada involuntária escapou dos lábios de ambos, quebrando o gelo de suas realidades tão distintas. Nos dias que se seguiram, Pedro sentiu uma conexão inexplicável com Maria. O brilho nos olhos dela ao falar sobre seus sonhos e a dedicação com que trabalhava deixaram uma marca em seu coração. Em uma decisão impulsiva, ele resolveu trocar os luxos efêmeros por 3 dias na casa de Maria e sua avó. Ao adentrar o barraco simples, a realidade do cotidiano duro e cheio de amor o abalou. Cada sorriso compartilhado, cada momento de luta e união naquela comunidade eram como uma lição que ele nunca aprendera nas festas extravagantes que frequentava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As interações engraçadas com a avó de Maria, os almoços simples cheios de sabor e sorrisos e o calor da comunidade se tornaram o ar que Pedro respirava. Com cada experiência vivida, seu coração se apertava ao perceber o abismo que existia entre o que tinha e o que realmente importava. Mas nem tudo eram flores. As expectativas familiares pesavam sobre ele. A família de Pedro não via Maria com bons olhos, acreditando que sua origem simples não o tornaria uma parceira digna. Durante uma gala luxuosa que se aproximava, Pedro se viu em uma encruzilhada. A pressão de sua família para manter as aparências e se encaixar naquele mundo brilhante ameaçava sufocar tudo o que havia aprendido com Maria. Assim que os olhares desaprovadores começaram a surgir, seu coração disparou. Ele sabia que, naquele momento, precisava tomar a decisão mais importante de sua vida: seguir as expectativas ou defender o amor e a dignidade que tudo anunciou em sua vida. Maria estava lá, com seu sorriso sincero, enfrentando seus próprios medos sobre se realmente merecia alguém como Pedro. O murmúrio da sala aumentava à medida que ele respirava fundo, se preparando para finalmente quebrar as barreiras de classe. O olhar de desaprovação da mãe de Pedro o atravessou como uma lâmina, e o destino de ambos pendia na balança. O que Pedro faria agora? Essa escolha poderia mudar não apenas a vida deles, mas também desafiaria a percepção de todos os presentes, questionando o que realmente valia a pena. O salão estava repleto de luzes cintilantes, com o brilho de cristais refletindo a ostentação de roupas de grife e joias valiosas. Era um mundo onde sorrisos eram superficiais e as conversas pareciam mais ensaiadas do que espontâneas. Pedro sentiu a pressão apertar ainda mais seu peito. Ele estava ali, fisicamente presente, mas sua mente estava longe, ocupada com memórias de risos na feira e momentos simples que compartilhara com Maria. Olhar para sua mãe era como mirar uma tempestade. Ela estava linda, mas a expressão no rosto era clara: desapontamento e um desejo de controle absoluto sobre a vida do filho. Assim que seus olhos encontraram os de Pedro, ela ergueu uma sobrancelha, quase como se dissesse: decida logo. De repente, o glamour que sempre o fascinara pareceu oco, vazio.
Maria, do outro lado, permanecia serena, embora seu sorriso tremulasse sob o peso das incertezas. O contraste entre suas realidades nunca fora tão óbvio. O pensamento de perder aquele momento, a chance de se libertar das amarras do passado, atormentava Pedro. Ele podia sentir sua pulseira de amizade com Maria, o pequeno laço que os conectava, como um lembrete constante da coragem que era necessária para fazer a escolha certa. Você não vai se deixar levar por isso, vai? A voz de um amigo de Pedro cortou suas divagações, francamente ingênua em suas observações. Ela não pertence a este mundo, meu amigo. Não se esqueça de quem você é. Pedro se afastou, buscando o olhar de Maria entre a multidão. Ele precisava dela ali, naquele momento. O fato de que as palavras ditas por seu amigo ecoavam as preocupações de sua mãe tornava tudo ainda mais assustador. E foi então que, mesmo à distância, suas vistas se cruzaram. Maria estava cercada por alguns conhecidos da feira, sempre calorosa mesmo diante das críticas que poderia enfrentar. Ela estava tão longe do mundo luxuoso que havia sido oferecido a Pedro, mas radiava uma beleza e autenticidade que chamavam a atenção. O olhar dela, cheio de emoções, clama por um gesto, um sinal de que tudo aquilo não era o que Pedro realmente desejava. Pedro! Ela finalmente chamou, com uma voz que cortou o burburinho ao redor. Você já decidiu? A pergunta pairou no ar, e todos os olhares se voltaram para ele. O tumulto do salão desapareceu em um segundo, e a única coisa que restou foi aquele momento poderoso e vulnerável. Era hora de escolher um lado. Um silêncio profundo se instalou, enquanto Pedro ponderava as consequências. Ele podia sentir seu coração batendo, a adrenalina correndo em suas veias. Ele lembrou-se de tudo o que aprendeu em seus dias com Maria: valores, dignidade, amor. Lembrou-se de como era se sentir livre e verdadeiramente feliz, mesmo em um barraco simples. Seria possível compartilhar isso contra tudo e todos? Cercado por um mar de expectativas, suas mãos começaram a suar. Pedro respirou fundo, ouvindo agora o eco de sua própria voz dentro de si. Olhou para sua mãe e, por um momento, viu o que ela realmente era: uma expressão do medo que sempre quis controlar sua vida. As palavras escaparam de sua boca, mas a afirmação que precisaria fazer estava prestes a romper barreiras invisíveis. O que ele diria naquele momento poderia solidificar tudo ou fazer desmoronar o que ainda restava de seu passado. As pessoas ao redor aguardavam ansiosas, o clima pesado, quase elétrico. O dilema de Pedro era claro, mas também era um momento de maior revelação. E enquanto ele se preparava para falar, uma sensação indescritível de coragem tomou conta dele. O que aconteceria a seguir? Naquele ponto, o olhar de Maria brilhou com um misto de esperança e ansiedade. A verdade estava prestes a ser revelada, e a decisão de Pedro poderia mudar não apenas suas vidas, mas todo o enredo de suas histórias individuais. A história deles, marcada pela luta e pela entrega, estava prestes a entrar em um novo e emocionante capítulo. As palavras de Pedro hesitaram, travadas na garganta. Contrariando sua vontade, sua cabeça começou a girar com todas as expectativas depositadas sobre ele. Sentia o peso sob seu peito crescer como se um balão estava prestes a estourar. O ar ao seu redor parecia denso, e ele sabia que não tinha apenas o destino da própria vida em suas mãos, mas também o de Maria, que o observava com olhos esperançosos. A voz de sua mãe cortou o silêncio ensurdecedor. Você sabe o que fazer, Pedro. Você não pode se deixar levar por essa ilusão. Ela forçou um sorriso, mas ele podia ver as linhas de preocupação se aprofundando em sua testa. A sala parecia girar em um turbilhão de sentimentos: amor, medo, esperança e uma obrigação sufocante. Ele olhou novamente para Maria. Seu coração pulsava. A expressão dela, cheia de emoção verdadeira, sustou sua respiração. Era um mundo tão oposto ao da festa luxuosa. Ali, a autenticidade e pureza brilhavam como estrelas em uma noite escura. Você é mais do que tudo isso, pensou, sentindo-se involuntariamente inclinado a repetir suas próprias palavras para a versão que ele admirava de sua vida. Maria. Ele finalmente se forçou a falar. A declaração nunca foi sobre escolher entre mundos, mas sobre descobrir quem realmente era dentro deles.
Antes que ele pudesse terminar, a voz de seu amigo, agora cortada e cheia de assertividade, gritou: "Pense nas consequências, brother. Você não pode se deixar levar." Mas a voz de Pedro agora já não se deixava dominar. Ele não poderia decidir o que fazer com sua vida e deixar de lado o amor que florescia em seu peito. Neste breve momento, o que realmente importava se tornou claro como a luz que iluminava o salão. "Eu escolho." Pedro engoliu em seco. O silêncio envolveu todos e a tensão cresceu como uma tempestade prestes a eclodir. O olhar de Maria estava lá, esperando, incentivando seu gesto mais sincero. "Eu escolho." As palavras finalmente saíram, vibrantes e cheias de significado. Instantaneamente, o murmúrio se acalmou e os rostos ao redor se tornaram imagens congeladas de choque e espanto. A repulsa e a aceitação se enfrentavam em um único espaço. O brilho nos olhos de Maria era ensolarado e alegre. Sem hesitar, ela correu em direção a ele, os braços abertos, como se pudesse apenas preencher toda a distância que havia se acumulado entre eles por tanto tempo. Mas a festa, com toda a sua opulência, estava longe de terminar. Pedro não percebeu a multidão se movendo como ondas ao seu redor, algumas pessoas claramente maldosas, outras abismadas. Os comentários começaram a surgir. "Olha o que ele está fazendo! Desperdiçando seu futuro por causa de uma menina!" Eram vozes que explodiam como fogos de artifício, cada uma mais cruel que a anterior. Mas, em vez de machucá-lo, aquilo apenas solidificou sua escolha. Pedro segurou a mão de Maria, entrelaçando os dedos, como se afirmassem uma aliança contra o resto do mundo. "Vamos embora", sussurrou Maria, sentindo o desejo pulsar entre eles. "Nós não precisamos disso." A ideia de fugir do glamour e da pressão do salão ressoava como uma melodia que Pedro nunca soube que precisava ouvir. Mas antes que pudessem sair, sua mãe se interpôs entre eles, a fúria cintilando em seu olhar. "Você está cometendo um erro, Pedro! Não sabe o que está fazendo!" Sua voz era intensa, quase despedaçada. Por um segundo, o mundo parou, e Pedro se viu entre as tensões do amor e do dever, da família e da amizade. No entanto, uma nova determinação cresceu dentro dele, mais forte do que o medo. Sabia que estava prestes a se libertar de todas as amarras. "Eu sei muito bem o que estou fazendo", respondeu, encarando a desaprovação da mãe com firmeza. "E eu também sei o que quero." A festa vazava ao seu redor, mas para Pedro e Maria, tudo o que importava era aquele momento. Cada segundo levava à escolha que estava prestes a mudar suas vidas. E quando ele olhou uma última vez nos olhos de Maria, algo dentro dele se acendeu como uma luz brilhante. "A vida é curta. Demais para não vivê-la", ele murmurou, segurando firmemente a mão dela antes de dar o próximo passo. E assim, enquanto a tensão aumentava à noite ao redor, um novo futuro pulsava entre eles, esperando para ser descoberto. Mas havia algo mais no ar, um eco distante de vozes que mudaria tudo. Um segredo do passado, guardado com cuidado, estava prestes a ser revelado, e as consequências disso poderiam desestabilizar tudo o que acabavam de construir juntos. O próximo capítulo do caminho que escolheriam os aguardava, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. A saída do salão foi como um levitar. Pedro e Maria atravessaram a porta, e o mundo externo os recebeu com a brisa fresca da noite. Sentir o vento em seus rostos parecia libertador, quase um sopro de vida após o sufocante exagero da festa. Entre sorrisos e risadas tímidas, os dois se afastaram das vozes risonhas e intrigadas que os seguiam. "Você fez isso, Pedro! Você realmente fez!" Maria exclamou, seu olhar resplandecente refletindo a luz da lua. Pedro conseguiu sentir um misto de alívio e euforia. A cada passo que davam, a pressão da festa parecia desvanecer, como se as cordas que o prendiam ao mundo que conhecia finalmente se soltassem. Mas uma sombra carregada de memórias pairava sobre ele. Apesar da alegria, algo o incomodava. Ele precisava saber o que havia por trás das palavras de sua mãe, o que ela temia tanto. Era um eco distante de avisos não ditos que começava a ressoar na sua mente. Ao olhar nos olhos de Maria, viu não apenas o amor, mas também a curiosidade. "Você está bem?" ela perguntou, interrompendo seus pensamentos. "Sim, só um pouco confuso", Pedro respondeu, apertando a mão dela. "E você?" A expressão de Maria escureceu momentaneamente. "Eu não sei,
também estou confusa, mas quero que tudo isso dê certo. Pedro sentiu o peso da incerteza entre eles. Nesse instante, decidiu que não poderia deixar dúvidas pairarem entre eles. Maria, eu escolhi você, e não pretendo voltar atrás, mas preciso entender o que está acontecendo na minha família. Maria olhou para ele, um misto de compreensão e preocupação definindo suas feições. Se você achar que precisa saber, vamos juntos, nem que seja só para esclarecer. Se você estiver comigo, então eu vou confrontar minha mãe. Ele respondeu com a determinação ardendo dentro dele. O retorno à festa foi como atravessar um campo de batalha. As luzes brilhantes e a música ainda pulsavam, mas Pedro sentia que agora era um intruso em seu próprio mundo. Ele avistou sua mãe, ainda conversando com algumas pessoas, a fúria ainda em seus olhos. Pedro! Ela ouviu e foi em sua direção, certeza de que ele pretendia dar mais um passo na direção da destruição. Você não pensou direito no que fez, eu só quero o melhor para você. E quem me garante que o que você acha que é o melhor é realmente o que eu quero? Disse ele, sua voz firme, embora trêmula. Os convidados pararam para ouvir, mas esse momento de tensão não durou muito. A mãe de Pedro, percebendo o murmúrio ao redor, ficou mais tensa. Você vai jogar tudo isso pro alto por causa de uma menina que nem conheceu o mundo que você conhece? Pedro sentiu a raiva ferver dentro dele. Ela tem um coração, mãe. É tudo que eu preciso saber, mais do que essa vida de aparências. Silêncio. A sala parecia respirar com a intensidade da revelação. O olhar de desapontamento da mãe começava a se misturar com algo como tristeza. Pedro. Ela hesitou, buscando as palavras. Eu tenho um segredo que mudaria tudo para você. As palavras dela penduraram no ar, como um eletrocardiograma que parou de bater. As pessoas em volta estavam em suspense, os rostos virados para eles. Pedro quase não conseguia respirar. O que você quer dizer com isso? Ela olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que podiam falar em particular. Não é o momento certo aqui, mas precisamos ter uma conversa, e pode ser que aquilo que você decidiu tenha consequências que você não imagina. Pedro se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As visões de um futuro luminoso ao lado de Maria começaram a se desvanecer. Lidar com os segredos familiares e as escolhas que fizera agora pareciam um fardo a mais. Ele ainda estava angustiado, mas uma certeza tomou conta dele. Independentemente do que sua mãe tinha a dizer, não iria desistir de Maria. Vamos juntos, Maria, ele finalmente disse, independentemente do que acontecer. Mas enquanto se virava para buscar o olhar dela, podia sentir que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Quais seriam as consequências da escolha que fizera? E o que mais sua mãe estava escondendo? Era uma linha tênue entre o amor e a verdade, e a vida de todos estava prestes a ser transformada de maneiras que nenhum deles conseguia prever. O silêncio na sala continuou a pairar como uma nuvem densa de incerteza. Pedro olhou em volta, notando a curiosidade misturada com o alívio nos rostos dos convidados. O que era um momento especial agora se tornava uma cena de um drama familiar em plena exibição. Ele sentiu a pressão no peito aumentar. Ao seu lado, Maria ficou quieta, seu olhar se alternando entre Pedro e sua mãe. Com uma respiração profunda, Pedro decidiu que não poderia recuar. Ele precisava de respostas, e a única maneira de obtê-las é enfrentar os medos que o assombravam. Mãe, se você tem algo a me contar, faça isso agora. Não posso mais viver com essa incerteza. A mãe dele hesitou, mas ao olhar nos olhos de Pedro, parecia que uma barreira começava a se desfazer. Ela respirou fundo. Ok, Pedro, vou te contar, mas não quero que você julgue antes de ouvir. Sua voz tremia, mas a determinação em seu olhar era inegável. Quando eu tinha sua idade, eu também me apaixonei, e não era por alguém do nosso círculo. O nome dele era André, uma pessoa cheia de sonhos, mas sem um centavo no bolso. Sua família também não aceitava a nossa relação. Pedro ficou surpreso. Mas por que nunca mencionou isso? Ela se afastou um pouco, mais para dentro da sala. Porque a história não terminou bem. Eu terminei muito machucada e prometi a mim mesma que nunca deixaria você passar por isso. O mundo lá fora é complicado e o amor pode ser muito doloroso. Então você quer que eu desista de Maria só porque ela não tem o mesmo status que nós? A raiva ressurgiu em Pedro, mas agora havia uma fragilidade na sua voz.
Não quero viver num mundo onde o que importa é o que temos, e sim quem somos. Os olhos da mãe brilharam com lágrimas não derramadas. Ela se aproximou dele buscando um contato. O que eu quero é que você não faça as mesmas escolhas que eu fiz. Veja, a vida nem sempre é justa, e pessoas como nós seremos constantemente testadas. Maria pode ser a sua sorte, mas também pode ser o começo do seu fim. Eu não posso permitir isso. Pedro sentiu uma mistura de amor e frustração. Sentia que a vida que conhecia estava desmoronando, mas ao mesmo tempo havia uma empolgação pulsante por tudo o que estava por vir. Eu não vou desistir da Maria, e você também não deveria desistir de mim. Para o bem ou para o mal, eu tenho que seguir meu coração. Maria, que ouvia a conversa em silêncio, finalmente interveio. Sei que tudo isso é novo e difícil, mas o amor não deve ser um tabu. Podemos nos encontrar como iguais, independentemente de nossas origens. O que importa é como nos sentimos um pelo outro. A mãe de Pedro arregaçou as mangas, como se estivesse se preparando para enfrentar uma batalha. É fácil falar assim, Maria, mas o amor não paga contas. Ele não preenche o vazio de secar lágrimas ao final do dia. A vida exige mais do que apenas corações e bons sentimentos. A tensão entre elas era palpável. Pedro olhou de uma para outra, depois respirou fundo. E se a gente transformar isso em uma chance? Que tal se nos dessemos uma oportunidade de conhecer um ao outro de verdade? Não só os laços que nos prendem, mas as realidades que moldam quem somos. Pedro, a mãe dele começou, mas ele a interrompeu. Estou disposto a enfrentar isso, e quero que você também esteja, mãe. Não podemos viver apenas de medos. As palavras de Pedro reverberaram na sala. Ele sentiu que havia algo mudando ali, uma ponte sendo construída entre eles, apesar de todos os obstáculos que ainda existiam. Mas, nesse momento, ele se deu conta de que para que essa ponte se concretizasse, a verdade sobre o passado deveria ser revelada. Enquanto a sua mãe olhava para ele relutando, mas ao mesmo tempo admirando a coragem do filho, uma nova ideia começou a florescer. Que mais sua mãe estava disposta a arriscar por amor? E se o passado estivesse o mais entrelaçado com o presente do que ela gostaria de admitir? A resposta estava prestes a mudar tudo. A sala estava carregada de tensão. O olhar da mãe de Pedro se aprofundava em suas lembranças, e ele sentia como se cada segundo se arrastasse. O passado estava prestes a ser liberado, como uma tempestade que finalmente chegava após dias de calor intenso. Pedro, ela começou, a voz quase um sussurro. O que eu não contei é que André não era apenas um amor, ele era o meu mundo. E mais do que isso, havia um segredo que carregamos juntos, algo que mudaria tudo para sempre. A multidão de convidados, antes intrigada, agora estava completamente atenta. Maria apertou a mão de Pedro e ele olhou para ela buscando conforto. O coração dele batia rápido, uma mistura de curiosidade e apreensão. A história que você conhece sobre mim, continuou a mãe, não é toda a verdade. Eu me afastei de André não só por pressão familiar. Eu fiz uma escolha, e não foi só por mim. Eu tinha um irmão, Rafael, que se sentia sufocado pela mesma pressão. Ele também se apaixonou pela mesma garota da qual eu estava apaixonada. Pedro se encostou na cadeira, tentando processar tudo. Uma parte dele desejava saber mais, enquanto outra parte temia pelas consequências. Então, por causa das suas decisões, alguém mais sofreu? Sim, a mãe disse, seu olhar se perdendo na distância. Rafael ficou triste, e essa tristeza acabou levando a uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Ele partiu de casa e nunca mais voltou, e eu sempre carreguei essa culpa. O problema é que, assim como você, ele tinha um amor verdadeiro, e o que eu não queria era que você seguisse o mesmo caminho. As palavras dela ficavam ecoando na mente de Pedro. Ele tentava entender o sacrifício da mãe, mas, ao mesmo tempo, queria que ela enxergasse o amor que existia entre ele e Maria. A partir do que sua mãe estava contando, um peso adicional se acumulava sobre seus ombros. Mas eu não sou você, não tenho que fazer as mesmas escolhas, Pedro respondeu, a voz embargada. Eu sei que você quer me proteger, mas e se abrir mão do amor for a maior dor de todas? Eu só quero que você tenha controle sobre a sua vida, filho, disse sua mãe, com sinceridade nos olhos. Mas e se Maria for a sua verdade? E se a história se repetir? Meu coração não suportaria ver você sofrer assim. Maria, afetada pelas palavras, olhou para Pedro.
Sei que as circunstâncias são complicadas, mas todos merecemos uma chance de amar. Quem sabe nossa história não pode ser diferente. Não podemos deixar os erros do passado moldarem nosso futuro. Símbolos de amor e esperança, as palavras de Maria ecoavam como um mantra. Neste momento, Pedro sentiu que a decisão estava em suas mãos. O passado de Noa, sua mãe, não deveria decidir seu futuro, nem o de Maria. Então, o que podemos fazer para mudar isso? Como podemos quebrar esse ciclo de dor e medo? Ele pediu, olhando nos olhos da mãe. Naquele instante, a ideia de um novo começo parecia possível. A tensão estava se dissipando, mas a necessidade de um plano estava se agudizando. Enquanto a mãe de Pedro pensava, um silêncio pesado retornou à sala, como se todos esperassem por essa resposta crucial. Talvez uma conversa aberta com André, ou até mesmo com Rafael seja uma maneira de começar. A mãe finalmente respondeu, hesitante e cheia de esperança. Se falarmos sobre nossas verdades, quem sabe? Pedro sentia seu coração acelerar. Aquela possibilidade era como uma luz no fim do túnel, uma esperança de deixar o passado para trás. Mas antes que ele pudesse se perder na ideia, um estrondo veio do fundo da sala. A porta se abriu com força, e todos se viraram, surpresos. O que ninguém esperava era a figura de um homem que se parecia muito com a descrição de André. "Estou aqui para você, Ana." Ana estremeceu ao ouvir a voz profunda que interrompeu o silêncio. O semblante dela se transformou, uma mistura de assombro e preocupação preencheram seu rosto. Pedro, por outro lado, sentiu uma onda de confusão. O homem à sua frente tinha traços familiares, mas quem realmente era ele? O que significava sua presença naquele momento decisivo? "Você não deveria estar aqui, André," Ana disse, a voz trêmula. Sua mão tremia ligeiramente enquanto se apoiava na mesa. A tensão na sala voltou a ficar eletricamente carregada, como se todos os olhos tivessem se fixado em um ponto de ignição. "Eu precisava te ver. As coisas não parecem ter se resolvido desde que nos separamos", respondeu André, suas palavras flutuando no ar, pesadas de lembranças e emoções não ditas. Ele olhou ao redor e notou os olhares julgadores, as expressões de surpresa e curiosidade. "Eu sinto que temos uma conversa de anos a fazer." Pedro observava cada detalhe. A moça ao seu lado, Maria, apertou a mão dele novamente, mas era uma sensação diferente. Agora, uma faísca de medo e incerteza estava ali. Ele queria entender o que se passava, mas suas emoções estavam em conflito. "Por que você voltou, depois de todos esses anos?" Ana questionou, a firmeza de sua voz tentando impedir que se quebrasse. "Você não tem ideia do quanto sua partida afetou nossa família." "Eu sei, e é por isso que estou aqui. Porque eu nunca consegui esquecer você, Ana, e senti que era hora de enfrentar o que deixei para trás", disse André, o olhar fixo em Ana. Mas Pedro notou a emoção nos olhos dele enquanto falava, uma intensidade que poderia ser interpretada de diversas maneiras. A circulação de vozes e sussurros se espalhou pela sala. Alguns convidados murmuravam, enquanto outros pareciam indignados. A vida na sala parecia paralisada, como se todos aguardassem pela resposta de Ana. Pedro, nesse momento, sentiu um desespero surgindo. E se a história se repetisse? E se sua mãe decidisse seguir seu antigo amor? O que significaria isso para ele e Maria? Para o futuro? "Eu preciso de um tempo, André. Não posso simplesmente revisar o passado e esperar que tudo fique bem." Ana finalmente respondeu. O olhar dela era firme, mas o tremor na voz revelava a fragilidade emocional que a situação provocava. "Por que não podemos falar agora? O passado não pode nos prender para sempre. Podemos resolver isso. Eu quero saber o que aconteceu com Rafael." André insistia, suas palavras tiradas de um desejo intenso de reconciliação. E isso cortou Pedro. Como Rafael se encaixava naquela história de amor? Por que André mencionava seu tio agora? A última coisa que ele queria era que o passado sufocasse o que ele tinha com Maria. Lutar para escapar de sombras que nunca haviam desaparecido completamente. Maria, ansiosa, puxou a mão de Pedro, seus olhos brilhando de lágrimas prontas para explodir. "Pedro, isso é importante. Precisamos entender, tanto para você quanto para sua mãe. Mas também precisamos nos proteger.
Eu sei, respondeu Pedro, sentindo o peso de suas palavras enquanto tentava encontrar a força para enfrentar essa nova realidade. Mas não posso deixar que essas histórias do passado decidam quem eu sou ou quem eu amo. Nesse momento de vulnerabilidade, Ana olhou para Pedro nos olhos. Mas e se isso for inevitável, meu filho? E se a verdade que eu temia se tornar realidade estiver mais perto do que pensamos? O eco na sala fez o coração de Pedro acelerar. Ele tinha certeza de que se a verdade emergisse, tudo que ele e Maria construíram poderia desmoronar. E André ali representava não só o passado da mãe, mas também uma parte de seu destino. E antes que pudesse articular sua próxima ação, a porta se abriu novamente, revelando uma figura sombria que parecia ter saído de seus piores pesadelos. O coração de Pedro disparou. "Quem é você?" ele perguntou. E a resposta que recebeu mudaria tudo. Pedro sentiu o mundo ao seu redor se silenciar, todos os olhares voltados para a porta. A figura que entrara era alta e envolta em uma aura de mistério. O rosto não era totalmente visível, mas os olhos de um azul profundo brilhavam com um intenso peso de verdades não contadas. "Eu sou Clara", a mulher respondeu, cruzando os braços conforme avançava. Sua voz era firme, mas havia uma tristeza apenas percebida por quem sabia ouvir. Ana hesitou, seu olhar se voltando de André para Clara, como se tentasse filtrar o que queria acreditar. Ela sabia que a vida dela estava em um limiar. Pedro observava sua mãe, notando como a tensão crescia. O familiar desespero começava a tomar o lugar da incredulidade. Você conhece minha mãe?" Ana perguntou, mal conseguindo manter a compostura. "Sim", Clara confirmou, sem hesitar. "E o que eu tenho a dizer pode mudar tudo." Ana hesitou, seu olhar se voltando de André para Clara, como se tentasse filtrar o que queria acreditar. Ela sabia que a vida dela estava em um limiar. Pedro observava sua mãe, notando como a tensão crescia. O familiar desespero começava a tomar o lugar da incredulidade. Você conhece minha mãe?" Ana perguntou, mal conseguindo manter a compostura. "Sim", Clara confirmou, sem hesitar. "E o que eu tenho a dizer pode mudar tudo. Tudo o que você pensa sobre o passado." André deu um passo à frente, mas a determinação de Clara parecia inabalável. "Esse não é um assunto que deva ser discutido em meio a tapas e muros de preconceitos. As verdades são mais poderosas do que qualquer sentimento escondido." O clima na sala se transformou em uma batalha silenciosa entre memórias e expectativas. Pedro, assombrado, percebeu que esta revelação poderia ser uma tempestade. Ele olhou para Maria, que já não continha as lágrimas, e a dor nos olhos dela o atingiu como uma flecha. Era claro que aquilo não envolvia apenas Ana e André. Suas vidas estavam todas entrelaçadas nesta teia emocional. "Por favor, me diga logo qual é esse segredo!" Ana exclamou, a voz quebrada, revelando toda a fragilidade que guardava. Clara respirou profundamente, como se tentasse reunir o que já tinha enterrado em seu coração. "Rafael não era apenas seu tio. Ele era também meu pai. Ele foi forçado a deixar nós duas, Ana. Ele nunca desapareceu porque quis, mas porque precisou." As palavras ecoaram como um trovão, gerando um turbilhão de reações. Pedro mal conseguia processar aquela revelação. O telefone tocando no fundo não conseguiu abafar a combinação de emoções que explodiu na sala. Ana ficou paralisada, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A conexão entre Clara e Rafael, que até então havia sido apenas uma sombra nas conversas familiares, agora ardia como uma luz nua e crua. A verdade do passado estava vindo à tona. Pedro, embora surpreso, começou a sentir uma avassaladora necessidade de proteger sua mãe. Ele se aproximou, segurando sua mão. "Mãe, está tudo bem, vamos descobrir isso juntos." Maria, ao seu lado, parecia um pouco mais calma, mas seus olhos mostravam a luta interna que ainda prevalecia. Ela sabia que precisavam agir com cuidado, a verdade era uma lâmina afiada. "Como você pode ter certeza do que diz?" André disparou, tentando desviar o foco. Ele parecia vulnerável, quase desarmado. "Porque eu sempre soube que havia algo diferente em mim." Clara respondeu, o olhar agora penetrante e seguro. "Eu vim aqui para que a história não se repetisse, para que você não sofresse como eu sofri." Ana respirou fundo, uma mistura de revolta e curiosidade se agitando dentro dela. "E se eu não quiser ouvir? E se isso me afastar de você, de nós?"
A sala, antes cheia de murmúrios, agora reverberava em completo silêncio, e Pedro sentia a tensão enrijecer o ar. Era um momento crítico. Ele entendia que a história de suas vidas se entrelaçava de formas que nunca poderiam imaginar. Às vezes, os segredos nos mantêm unidos, mas também podem nos destruir, Clara disse, sua voz carregada de emoção. É hora de decidir, Ana. Quer saber a verdade ou prefere continuar vivendo a mentira? O olhar entre as duas mulheres era como o choque entre faíscas em uma tempestade. E nesse instante, Pedro soube que o que vinha a seguir seria devastador. O futuro dele e de Maria dependia cada vez mais das respostas que seriam reveladas. Mas, antes que a decisão pudesse ser tomada, um novo som ecoou, cortando a tensão. O som de uma mensagem de texto chegando no celular de Pedro. E ao ler a mensagem, uma onda de choque passou por seu corpo. A verdade sobre Rafael está em suas mãos. Pedro sentiu seu corpo esquentar enquanto recebia a mensagem. As palavras ressoavam em sua mente, como se uma eco distante quisesse chamar sua atenção. Ele desviou o olhar de Ana e Clara, sua mente agora uma colcha de retalhos confusa. A verdade sobre Rafael está em suas mãos. O que isso significava? O que ele tinha a ver com tudo aquilo? A dúvida era como um peso em seu peito. Precisava desvendar esse mistério, e rápido. Ana, ainda paralisada, olhou para o celular de Pedro, percebendo a mudança em seu semblante. "O que foi?" perguntou, sua voz tremendo. Clara também se virou, atenta. Eu recebi uma mensagem", ele gaguejou, tentando encontrar as palavras. "Alguém sabe mais do que está dizendo. A verdade sobre Rafael parece que está conectada a mim de uma forma que eu nem imagino." O silêncio que se seguiu era denso, quase palpável. Maria olhou para o filho, uma súbita onda de preocupação dominando seu rosto. "O que você quer dizer com isso, Pedro? Alguém te enviou algo sobre o Rafael?" "Sim, mãe", ele respondeu, o coração acelerado. "Mas isso não é só sobre mim, é sobre todos nós." As palavras de Clara ecoavam em sua mente enquanto se lembrava de Rafael. As histórias que sua mãe contava, os sussurros nas reuniões de família. Agora tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça maior, um episódio em que ele tinha um papel que precisava descobrir. Ana, encorajada pela curiosidade que começava a escolher, insistiu. "Mostre, precisamos descobrir o que está acontecendo." Pedro hesitou, mas sabia que não poderia ignorar aquele chamado. Com um movimento lento, desbloqueou o celular e leu a mensagem novamente. "Quem é você?" respondeu a ele, com a esperança de que o remetente revelasse mais do que apenas uma pista. E então, ele viu que havia uma segunda mensagem não lida. O coração disparou. Com a respiração suspensa, ele abriu. Sua única chance de entender a verdade está por trás da porta do antigo armazém. O que você descobrirá mudará você para sempre. O frio percorreu sua espinha. O armazém, o lugar onde tantas histórias de sua família estavam enterradas em memórias e segredos. O mesmo armazém que havia escutado seu pai mencionar algumas vezes, sempre em um tom reverente, como se estivesse falando de um lugar sagrado. "Pedro, o que está acontecendo?" Maria interrompeu seus pensamentos, vendo a expressão preocupada do filho. "Eu preciso ir lá. Preciso saber o que tem naquele armazém." A determinação tomou conta dele, mas logo foi ofuscada pelo receio. "E eu quero que vocês venham comigo." Ana estava apreensiva, seu olhar nervoso se alternava entre Pedro e Clara. "É seguro? E se for uma armadilha?" "Esse é o risco que vamos ter que correr", Pedro respondeu. "Não podemos continuar vivendo na escuridão. Se a verdade sobre Rafael está lá, ela deve ser enfrentada." Clara, que havia estado em silêncio até então, se aproximou da porta. "Eu vou com você. É hora de voltar ao lugar onde tudo começou." Assim, os quatro se prepararam, com o coração acelerado e os olhos voltados para o futuro. Cada passo em direção ao armazém era um passo em direção a uma verdade que poderia mudar tudo. Uma verdade que talvez ligasse os pontos entre eles, mas que também poderia separá-los para sempre. E enquanto deixavam a casa, Pedro apenas conseguia pensar em uma coisa. A mensagem tinha avisado que a verdade estava em suas mãos, mas esse poder também carregava uma responsabilidade pesada. O caminho à frente seria devastador, mas uma única pergunta martelava em sua mente. Será que eles estavam prontos para enfrentar o que encontrariam? Quando chegaram à porta do armazém, Pedro hesitou.
O velho e enferrujado trinco parecia quase lhe sussurrar histórias de vidas passadas. Ele respirou fundo e girou a maçaneta. O que quer que estivesse do outro lado, ele sabia que mudaria tudo. A porta do armazém rangeu ao se abrir, e um cheiro de mofo e madeira antiga invadiu as narinas de Pedro. A luz fraca filtrava-se por janelas quebradas, criando sombras que dançavam nas paredes sujas. O coração de Pedro batia acelerado, enquanto ele e os outros entravam no espaço que parecia guardião de segredos há muito enterrados. Tem certeza de que isso é seguro? Maria perguntou, olhando ao redor com cautela. Precisamos descobrir o que está aqui. A resposta sobre Rafael, o passado, talvez seja a chave para o nosso futuro. Pedro respondeu, sua voz firme apesar do medo que o acompanhava. Os quatro adentraram mais no armazém. Clara conduzia o caminho, como se soubesse instintivamente onde encontrar as respostas. Com cada passo, o ar de tensão aumentava, e o silêncio era cortado apenas pelo som dos passos sobre o chão de madeira rangente. Olhem, disse André, apontando para uma velha caixa de madeira no canto. Estava coberta de poeira e teias de aranha. Havia algo em sua presença que não poderia ser ignorado. Pedro se aproximou, o coração acelerando. Ele sentiu que aquele era o momento. O que quer que estivesse ali dentro poderia mudar tudo. Com as mãos tremendo de emoção, ele abriu a caixa, e a primeira coisa que viu foram papéis amarelados. Cartas, documentos e fotos antigas. São fotos da família, Ana murmurou. Imagens de rostos que não reconhecia, mas que quase refletiam seu próprio sangue. Olhando mais de perto, Pedro notou uma foto em particular, e algo dentro dele se apertou. Esse é Rafael, ele exclamou, mostrando a imagem a todos. Ao lado dele, uma jovem mulher com um sorriso radiante que lembrava as histórias que sua mãe contava. Essa é Clara, Ana disse, reconhecendo a semelhança. Começaram a transbordar, misturando estupefação e lágrimas. Por que nunca falamos sobre isso? Porque foi um período doloroso, Clara respondeu. Sua voz baixa, quase um sussurro. Havia segredos que estavam destinados a ficar enterrados. Mas agora, precisamos encarar a verdade. Pedro continuou a vasculhar a caixa e encontrou uma carta endereçada a Ana. O papel estava amarelado e as linhas haviam sido escritas com letras cuidadosas, mas trêmulas. Ele sentiu a necessidade de lê-la em voz alta. Querida Ana, se você estiver lendo esta carta, isso significa que eu não estarei mais aqui. Eu quero que você saiba que sempre amarei você e as memórias que formamos juntas. Minha escolha de partir foi dolorosa, mas foi o que achei necessário para nos proteger. O amor que tivemos é especial, mas o mundo pode ser cruel. Nunca se esqueça que seus filhos devem conhecer a verdade, pois ela pode ser um caminho para a cura e a libertação. Com amor, Rafael. O silêncio na sala era palpável. A revelação das palavras de Rafael parecia ressoar em cada coração presente. Pedro olhou para sua mãe, ao lado de Clara. Ele sabia que a verdade, finalmente revelada, era uma mescla de dor e esperança. Eu não sabia, Ana disse, a voz trêmula enquanto sentia as lágrimas escorregarem por seu rosto. Eu queria que ele tivesse ficado, para enfrentarmos tudo juntos. Não podemos deixar que o passado nos aprisione, Maria interviu, segurando a mão de Pedro. Precisamos seguir em frente. Rafael e Clara merecem que suas histórias sejam contadas com verdade e amor, sem mais segredos. O que vamos fazer a partir de agora pode definir nossas vidas. Pedro assentiu, ainda tocado pelas palavras de Rafael. Agora que sabemos a verdade, temos a oportunidade de mudar o futuro. Devemos honrar sua memória e enfrentar as consequências juntos, como família. Clara e Ana se entreolharam, e a tensão que antes dominava o ambiente começou a se dissipar. A conexão entre elas crescia, e um novo entendimento começava a florescer. Pedro tem razão. Devemos nos unir e reconstruir nossos laços, Clara disse, agora mais confiante. O amor é a base que nos une, não a dor do passado. Uma nova determinação tomou conta de todos ali. Eles eram uma família, e essa verdade era agora um laço que não poderia ser rompido. As revelações do passado não eram mais um fardo, mas uma oportunidade de crescimento e reconciliação. Vamos fazer isso juntos, Pedro disse, cada vez mais seguro de si.
Vamos nos esforçar para construir um futuro onde os erros do passado não nos definam, mas nos fortaleçam. E assim, enquanto se afastavam do armazém, sentindo o peso das suas descobertas, um novo horizonte se abria diante deles. Uma história de amor e redenção estava apenas começando, e Pedro sabia que, ao lado de Maria e de sua família recém-descoberta, lá estavam as respostas que sempre procurava. Nunca se esqueça, a verdade pode ser dolorosa, mas o amor é sempre a resposta. Acreditam que tudo é possível, a vida reserva mais do que pode imaginar. Agora, você precisa fazer parte dessa jornada incrível, se inscrevendo imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor e superação. Comente suas reações e teorias sobre o final que acabamos de apresentar e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa emocionante conclusão. Você já é parte dessa comunidade. Agora é hora de fazer a sua voz ser ouvida. Não fique de fora. Mostre seu apoio agora.